Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então fazer os nossos estudos da noite. O estudo do Gênesis de Moisés à luz da doutrina espírita. Então, nós vamos iniciar com uma leitura, depois nós vamos fazer a prece. Não dar ouvidos a fofocas. Magoou-te o que disseram a teu respeito? O que dizem é problema dos outros, que terão que dar contas a Deus. Quanto a ti, acredita em primeiro lugar nas tuas próprias qualidades, na tua força, nas tuas habilidades para resolver problemas, sair de emboscadas, derrotar ardis. Não dês motivos para o mal, não percas tempo com falatórios. Tens mais o que fazer, construir o teu caminho de vida, cultivar a energia para a vitória, crer em ti e em Deus. Fortalece-te. Não é por ter problemas que o homem é infeliz, mas por sentir-se sem condições de resolver. Então, fecha para nós aí, por favor. Tá muito barulho. Então, chegou bem na hora da prece. Só perdeu a mensagem. A mensagem era para não dar ouvido às fofocas. Então vamos agora levar o nosso pensamento a Deus e rogando aos nossos benfeitores amigos, aos nossos familiares que possam estarem conosco, nos orientando, nos iluminando, nos inspirando nessa noite, para que a gente possa ter um bom entendimento das Escrituras Sagradas à luz da doutrina espírita. Que o nosso Pai Francisco possa olhar por nós, orar, nos inspirar nessa trajetória de estudos. E que possa também, não só esse ambiente, tendo um ambiente de paz, de luz, de harmonia, que possa se irradiar a todo o bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que irão acompanhar pela internet ou que vão acompanhar futuramente. Assim, Senhor, em Teu nome, damos início então a mais um encontro da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos que está chegando agora novamente. Então, nós vamos aqui no último encontro que a gente teve do estudo do Gênesis. A gente teve problema com a internet e teve que acabar, né? Estava muito ruim a gravação, falhando muito, então a gente resolveu, né, desligar e daí no fim a gente perdeu. Mas só vou dar uma passada assim, que a gente, então, o que a gente já estudou? Então a gente já estudou, né, desde o início os primórdios, então que era o Éden, né, o jardim de delícias lá, depois o dilúvio e depois Babel, né? Depois o período dos patriarcas, a gente acabou de estudar os patriarcas, né? Que também se resume em 3 nomes dos patriarcas, ó. Então a gente estudou Abraão, Isaac e Jacó. Logo adentraremos o período da descida para o Egito, ó, que consiste na biografia de José. Então, que é filho do último patriarca, Jacó, né? José do Egito, o filho de Jacó e Raquel. Então, não vamos esquecer que o livro de Gênesis é dividido em 3 partes. Então, na primeira tratamos dos primórdios, né? As origens, a criação e tudo aquilo que a gente já viu. E na segunda, então, os patriarcas, né? E na terceira, veremos a descida da família de Israel para o Egito. Então, que isso acontece do capítulo 37 em diante, que a gente já está no 39, né? E no 39, então a gente viu ali quem é que viu, a gente deu uma sugestão assim para assistir um filmezinho do José do Egito, ou desenho. Tem alguém assistiu? Chegou a assistir? Eu já tinha visto. Um desenho, alguma coisa? Ah, faz tempo isso. É bem bacana, tem assim desenho, tem filme. Quem quiser vai ver toda a história na íntegra ali, bem, né? Uma história bem bacana. Porque assim, vamos, antes de a gente, a respeito dessa história do José do Egito,
Muitos dizem que o Velho Testamento ele se resume em olho por olho e dente por dente, né? Muitos acham que o Velho Testamento é isso, né? Que é um Deus assim punitivo, que é tudo coisas terríveis que acontecem no Velho Testamento, mas não é bem por aí, né? Porque se nós parar para pensar tudo que a gente já deu uma olhada nesse livro do Gênesis, então ele começa ali com a criação, né, do planeta, a criação dos seres, até chegar ao ser humano, e aí toda a trajetória do ser humano, desde os dias que estamos vivendo hoje, aqui e agora. Então os patriarcas ali, cada período dos patriarcas que vieram nos trazer ensinamentos, né, para aquela época, ou seja, leis, né, já vieram trazer noções de leis para nós divinos, diretrizes divinas para aquele povo. Então a gente passou por vários patriarcas, né? Então a gente vê que essa história do José do Egito que a gente está vendo, ele é uma história que ele encerra o livro do Gênesis, nos ensinando o que? É olho por olho, dente por dente. É uma história linda, uma história maravilhosa. É uma história sobre o perdão, sobre amar o semelhante, né, o próximo, exatamente. Porque quem perdeu o início ali, que é do capítulo 37, que a gente já contou um pouco, a gente vai começar agora no 39, o 37 ali no início, então começa contando a história, né? O que os irmãos fizeram com eles? Tinham ciúme do José, né? Ele era muito inteligente, né? E ele tinha aquela coisa assim, né? Sonhos, né? E contava ao pai o que aconteceu, os irmãos então tinha muito ciúme dele. E um certo dia foi dar uma voltinha ali, né? E largaram ele num buraco lá e venderam ele lá né, como escravo para os egípcios, né? Que ele foi levado então para o Egito, né? Então a história começa por aí. E aí depois a gente vai ver o que vai acontecer depois de tudo isso que aconteceu com José, né? Então vamos lá para o capítulo 39. Então ali no versículo 1, ó, José foi levado para o Egito, tá? Putifar, um egípcio, ministro do faraó e chefe da guarda do palácio, o comprou dos ismaelitas, ó, que o tinham levado para lá. Então aqui esse egípcio, um ministro do faraó, o chefe da guarda desse palácio, comprou então, né? Que José foi levado para lá. No 2, mas o Senhor estava com José, e esse se tornou um homem bem-sucedido, enquanto esteve na casa do seu senhor egípcio. Então, ele estava sob toda a inspiração, ali, as orientações divinas, né? Dos benfeitores, da espiritualidade, ele estava bem assessorado, né? No 3 diz assim: o patrão notou que o Senhor estava com ele e fazia prosperar todas as suas iniciativas, ó. Então ele via que ele era um cara abençoado, né? Que ali onde ele estava fazendo abençoar as coisas, né? Estava progredindo, prosperando. Tá? Até aí tá tranquilo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Sobre isso aí, pode comentar, tá? Tem aqui no Champlin, né? Ele comenta o seguinte: José veio a ser homem próspero. Suas circunstâncias difíceis tornaram-se oportunidades. O texto mostra-nos que José foi um homem de destino e não apenas um homem de boa herança genética. O Senhor estava em seu destino. Eis a razão pela qual ele prosperava, mesmo contra toda a maldade de seus irmãos ou contra a maldade da mulher de Potifar. José veio a tornar-se mordomo da casa de Potifar. Seu caráter e sua honestidade foram percebidos de imediato, e ele começou a trabalhar para o bem da casa de seu senhor. O Senhor estava com ele. Esse Senhor é um Senhor com S maiúsculo. Sim. E ele estava destinado a ser o primeiro ministro do Egito, e não apenas mordomo da casa de Potifar. Em várias ocasiões críticas, José, exilado no Egito, não dispunha da ajuda de um único homem, mas o poder de Deus
estava por trás dele e também nele. Esse era o segredo do seu extraordinário sucesso. Então a gente vê aí que José, com tudo que aconteceu com ele, e se a gente sempre trazer para nossas vidas esses ensinamentos, muitas pessoas estão no fundo do poço, né, foram abandonadas, aconteceu muitas coisas, e aí ela se larga, né, na vida, e se entrega, e muitas vezes até não quer mais viver. Então a gente vê aqui o exemplo de José, né, para aquela época, né, e com tudo que aconteceu com ele era amparado por Deus. Não, mas será que é só José que é amparado por Deus? Todos nós somos amparados por Deus, né? Porque a gente tem que pensar assim, mas o José é abençoado, tinha Deus com ele, mas Deus está com todos nós. Então as bênçãos, todo mundo, a espiritualidade vai estar sempre nos auxiliando, nos ajudando. Mas a gente tem que querer isso, né? E José, ele deu a volta por cima porque ele era um cara para frente, ele era um cara batalhador. Ele não deixou se desmoronar pelo problema que aconteceu com ele, que a família fez para ele, que os irmãos fizeram. E ele pegou e tocou a vida, continuou. E tendo fé no Senhor, né? Sendo um instrumento divino. Então aqui no 6, ó, ele pula lá para o 6, ele diz, ele entregou tudo nas mãos de José. E não se preocupava com coisa alguma a não ser com o que comia. Então ali ele entregou tudo na mão dele, né? Porque ele era um cara que ele prosperava, né? Então largaram na mão dele, né? Então aqui tem um comentário, diz assim, o Potifar viu que José era um homem experiente e por isso mandou que tomasse conta de sua casa. José era um homem bonito e a mulher de Potifar tentou seduzi-la. Ele, porém, não aceitou a sedução. Ela então contou mentiras sobre José e Potifar o pôs na cadeia. E isso a gente pode ver que acontece até nos dias de hoje, né? Uma mulher bem ali, tipo assim, ela quer um cara e o cara, vamos dizer assim, desdenha ela, né? Ao entender dela, assim, não quer. Porque na verdade José está sendo um homem íntegro, né? Um homem honesto, ele está cumprindo as leis, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Os mandamentos já, né? Que não tinha nem chegado os mandamentos ainda, né, gente? No Gênesis ainda não tem os 10 mandamentos. Mas veja que ele era um homem, né? Já um espírito, já com as leis, já praticando, que foi enviado com essa tarefa, né? E aí então ele não aceitou essa sedução da mulher do Potifar. E ele não aceitando, então ela pegou e contou mentira, né? Ficou bravo. Ficou brava que ele não quis ela, né? Desdenhou. E hoje acontece muito isso. Acontece muito. Ela pegou e disse, tu não me quer? Então tá. Então foi lá pro marido, aquele sem vergonha fez isso, já pensou? E aí tá feita a coisa, né? E aí então o Potifar ficou louco da vida e colocou ele na cadeia. Veja como é que é as mulheres, né? A influência que as mulheres têm sobre a vida dos homens. Hoje ainda muito mais, né? Porque a gente estudando o Gênesis, a gente vê que naquela época as mulheres não tinham opinião, né? Quem eram os patriarcas ali, quem mandava nas casas, nas mulheres era tudo homem, né? Mulher sempre ficou mulher ali. De rico podia falar. Ficou em último plano, né? Mulher de rico era outra coisa. E aí então ela fez isso com ele, né? Então o guarda da prisão também achou que José era uma pessoa experiente, por isso mandou que ele tomasse conta dos presos. Então veja que todos os lugares que ele passava, ele irradiava uma luz, uma coisa boa, que as pessoas, né? As pessoas se contagiavam com a honestidade dele, com a integridade dele, que ele era um homem muito bom, e aí então confiavam nele, né? E aí então ele dentro da prisão, preso, o carcereiro lá já colocou ele, toma conta aí pra Nick, né? Tipo assim, conquistou ele. Não, eu sei que não era pra tu estar aqui, tu é um homem bom e tal, não é assim? E aí ele ficou na boa lá com o cara, né? Então por isso mandou que ele tomasse conta dos presos, né? Entre esses encontrava-se o copeiro e o padeiro do faraó. O faraó era o rei. Uma manhã os dois pareceram tristes, então disseram a José, tivemos um sonho
e não há quem os interprete. Então a gente sabe que ele tinha sonhos, né, e interpretava sonhos, que eram visões que ele tinha, né, através dos sonhos, né? E a doutrina espírita nos explica, né, sobre esses sonhos que a gente tem, né? Então diz assim: contai-me os sonhos. Contou o copeiro: no meu sonho havia diante de mim uma videira com 3 cachos. Espremi os cachos na taça do faraó e coloquei a taça de vinho em sua mão. Esse então foi o sonho do copeiro, né? Agora o sonho do padeiro. Disse o padeiro: sonhei que tinha 3 cestas de bolo sobre a minha cabeça. Nelas havia muitos doces para o faraó, mas as aves comeram quase tudo. E aí então José explicou o primeiro sonho, que era o do copeiro. Então os 3 cachos são 3 dias. Ó. Olha só como ele interpretava, como ele tinha essa visão de interpretar aquilo que acontecia, né? O sonho das pessoas. Os 3 cachos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó o perdoará e você vai servir-lhe novamente. Olha só. Então ele vai perdoar ele, né? Já o sonho do padeiro queria dizer que dentro de 3 dias ele morreria. Que notícia ruim, né? Imagina, né? Tu interpretar dizendo: não, eu estou interpretando, você vai morrer. 3 dias. Morrer todo mundo vai, né? A gente sabe que vai morrer, que o espírito é imortal, não morre. Mas é uma notícia, a gente quer continuar aqui trabalhando mais, né? Então 3 dias mais tarde, com efeito, o faraó mandou matar o padeiro, mandou matar ele e perdoou o copeiro. Então aconteceu tudo aquilo que ele interpretou os sonhos dele. Mas o copeiro logo se esqueceu de José, que ficou na cidade mais 2 anos. Então o copeiro esqueceu do José, né? O que vocês mais querem comentar desse capítulo aí do 39? Tem mais alguma coisa aí? Que daí nós vamos pular. Então veja essa visão que ele tinha, de interpretar os sonhos, né, que ele tinha, né? Aqui ele tem no começo do 40, né? Ele comenta sobre o 40 nós vamos pular. O sonho. O que tu queria comentar ali desse aí? Ele fala o seguinte: a interpretação dos sonhos, né? Do sonho esse que ele teve? Se a maioria dos sonhos é a expressão de desejos ou soluções de problemas, alguns sonhos na verdade preveem o futuro. Existem sonhos psíquicos e espirituais. No islamismo, os sonhos são considerados um dos ofícios da profecia e sempre desempenham um papel importante naquela fé religiosa. Já tivemos ocasiões de acompanhar alguns dos sonhos de José, sobre o qual fornecia alguma informação básica sobre os sonhos. O trecho primeiro de Salmos, capítulo 28, versículo 6, mostra que os sonhos podem ser canais de comunicação divina. Um sábio intérprete de sonhos pode discernir o curso tanto de eventos pessoais quanto de eventos que envolvem nações. Se for a vontade de Deus que o sonhador receba poderes espirituais dessa ordem. Seja como for, os sonhos servem de indicação para as pessoas. Ou melhor, são uma dessas indicações. Os sonhos e as visões giram em torno dos mesmos símbolos e podem ter funções idênticas. Os estudos científicos sobre os sonhos estão não apenas aumentando nosso conhecimento sobre eles, mas também nos estão permitindo interpretar e até mesmo empregar os sonhos para nosso próprio bem. Em sua função mais alta, os sonhos são uma herança espiritual.
A gente sabe que na doutrina espírita, os sonhos, na verdade, que quando a gente dorme, dorme o corpo físico, né? O corpo físico dorme, mas o espírito não dorme, o espírito não para. E aí então é o momento que ele vai ter o desprendimento do corpo, que ele vai ficar ligado no corpo físico através de um cordão, né? Muitos chamam cordão de prata, né? Cordão prateado, que ele, enquanto estiver conectado naquele cordão ali, é porque ele tá encarnado num corpo, né? Então é o laço que prende ao corpo físico. Então o espírito sai e ele vai viver suas paixões, né? O que ele vive durante o dia, o que ele gosta. Ele sai e vai curtir aí, né? Ou a gente pode orar e pedir para estar junto com os amigos espirituais, né? Para estudar, para trabalhar, para ser útil, aprender, né? Pode ficar em companhia dos amigos espirituais ou vai seguir aquilo que ele tem em mente, né? Então os sonhos, o que acontece muitas vezes quando ele vai ter experiências fora do corpo, e quando ele acorda, quando ele retorna para o corpo, muitas vezes o cérebro de carne ele não vai conseguir interpretar o que aconteceu no mundo espiritual, que o mundo espiritual ele é muito rápido, né? Então o cérebro de carne é muito lento e não consegue captar. Então por isso que a gente acorda e tem fachos assim, né? Relances assim do que aconteceu. Eu me lembro que eu estava sonhando com isso, com aquilo, mas eu me lembro só disso, né? Só alguns detalhes, às vezes umas coisas sem pé e sem cabeça. Que nem tipo aqui, se a gente vê aqui, né? O que tem a ver os cachos de uva com um dia, né? Com um vai morrer, o outro vai ser perdoado, não faz sentido, né? Mas ele conseguia interpretar isso aí. Veja que ele tinha a espiritualidade, certo, inspirava ele e tudo, e ele tinha essa visão, né, do que estava acontecendo no sonho, né? Ele via, provavelmente ele tinha um quadro e via alguma coisa, provavelmente. Tudo é mediunidade, né? A mediunidade são coisas muito comuns, né? Principalmente que a gente vê que o Velho Testamento eu acho que o Velho Testamento eu acho que tem muito mais mediunidade do que no Novo até. Tem muitos tipos de mediunidade, muitos fenômenos, né, que acontecem, muito normal. Na questão dos sonhos, tem gente que dorme, sonha um pouco, acorda, depois dorme de novo, continua com aquele mesmo sonho, ele continua. Dá uma raiva, eu nunca me lembro. Então, acho que meu cérebro de carne é mais lento mas... do que o dos outros. Não lembro. Ele volta pro coma, depois dorme, ele volta para aquele lugar onde ele estava, provavelmente, né? E tem pessoas que têm nítida lembrança, né? Que daí ela tem essa visão, quando ela se desdobra do corpo físico, ela volta, ela tem nítida, mas aí é uma faculdade que ela tem, né? Que ela consegue, né? Eu errar os sonhos. Aí se chama mesmo, seria o desdobramento, né? Que chama, né? O desdobramento, quando teu corpo ele adormece, entra em torpor, né? Qualquer momento, se tu botar uma cochiladinha, teu espírito já sai, mas tu já tem a percepção de tudo o que está acontecendo. É como se tu estivesse atuando realmente, sabe? O desdobramento é quando tu tá lúcido, raciocinando. Isso. Daí tu sabe exatamente o que está acontecendo. Inclusive até em reuniões mediúnicas tu pode dar relato, assim, né? Pode ser útil uma reunião mediúnica, vai para um lugar lá e ele vai passar para o grupo mediúnico, está acontecendo isso, eu estou vendo isso, tem tantas pessoas, sabe? Ele vai narrando tudo o que está acontecendo ali. Ele pode até estar dialogando e estar transferindo aquele diálogo ali, né, através do corpo físico. Porque o que é, na verdade, é o sonambulismo, né? Tem muitas pessoas que têm o sonambulismo. O sonambulismo é aquelas pessoas que conversam de noite. Então o que acontece? O espírito está falando lá, o corpo está repetindo aqui. É isso que acontece com o sonambulismo, né? Então é imediata a coisa ali. O que ele está fazendo. Por isso que tem muitos que saem até a caminhar, né? Então o corpo está imitando o que o espírito está fazendo lá. Ele sai, vai lá para a cozinha, abre a geladeira, né? Quer comer coisa. Isso aí é o espírito que está fazendo coisa ali, o corpo está repetindo aqueles movimentos, né? Então é um tipo de um sonambulismo, né?
E tem aquele sonambulismo consciente, né? Que a pessoa tá lembrando, tá vendo o que está acontecendo, tá recordando, né? Depois ela volta pro corpo, ela tem nítido, eu fui em tal lugar, fiz isso, fiz aquilo. Então é um tipo de faculdade que não é qualquer um que tem, né? Então vamos lá pro... Gente, nós vamos pular pro 41. Tranquilo? Nós já tínhamos combinado, né? Que vai ser os sonhos do faraó. Nós vamos direto lá pro sonho. Então agora ele vai interpretar os sonhos daqueles que estavam na prisão, né? Agora ele vai interpretar os do faraó. Então vamos lá. Passado 2 anos, o faraó teve um sonho. Achava-se às margens do rio Nilo. Tá, isso eu tô agora é o versículo 2. E viu subir dele 7 vacas de bela aparência e gordas para pastar no capinzal. No 3. Mas eis que atrás delas subiram do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e se colocaram junto às 7 que estavam à margem do rio. As vacas de aparência feia e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas. Tu vê que sonho, né? Olha o sonho que ele tem de vaca, né? E as vacas ali devoram as outras. Uma coisa bem, né? Então aqui tem uma explicação. O faraó ficou muito preocupado. Ninguém sabia explicar o sonho. Foi então que o copeiro se lembrou de José e falou ao faraó a respeito dele. Ele mandou chamar José e lhe disse: ouvi dizer que você é sábio e sabe explicar sonhos. José lhe respondeu: não sou eu quem explica, é meu Deus quem fala por mim. Entendeu? Então ele é um instrumento ali, provavelmente a espiritualidade que mostra para ele, né? Inspira, tem mediunidades que tu vê quadros até, né? Que pinta, assim, mostra, assim como se fosse uma TV, a espiritualidade plasma ali, tu vê aquelas cenas todas ali e fala, né? Ó, aconteceu isso e aquilo, né? É. Então José possuía uma mediunidade fantástica, ó, gente. Explicava todos os sonhos e tinha a capacidade de desdobrar-se perispiritualmente, né? Então a gente já comentou sobre esse desdobramento, né? O faraó então contou-lhe o sonho e José o explicou. Deus lhe mostrou o que vai acontecer ao faraó. Haverá 7 anos de fartura com muita comida, ó, das 7 vacas gordas. Então 7 anos com muita fartura. Depois 7 anos de muita fome, quando os homens esqueceram os anos de fartura. O faraó deve, portanto, escolher um homem experiente para governar o Egito. Ele deve guardar comida nos anos de fartura, para obter alimento nos anos de fome. Então o faraó disse: realmente, o seu Deus o encheu de sabedoria. Você governará todo o Egito. Aqui está o meu anel para mostrar que você governa por mim. Agora o cara dá para ele o governo do Egito, hein, gente? Olha só. Interpretou o sonho ali, ganhou o rei. Diz: não, pode, então tu assume aí a bronca, é contigo agora. Passou o anel para ele. Bronca para ele, na verdade. Já pensou? Então o cara, olha o que aconteceu com ele, né? Os irmãos venderam ele como escravo. Aí depois a mulher do cara lá seduziu ele, né? O chefe lá da guarda. Aí a mulher mentiu, foi para a prisão. Na prisão ele encantou todos lá, né? E aí agora foi parar lá o faraó interpretar o sonho dele e ganha agora o governo do Egito, o reinado, né? Então aqui notamos o primeiro caso de primeiro-ministro. Os egípcios eram espiritualistas. Ó. José conquistou a confiança do faraó, que entregou para um estrangeiro o governo do Egito. José então viajou pelo Egito no carro real e o povo se inclinava diante dele, pois agora ele era o governador do Egito. Durante 7 anos tiveram fartura de comida em todo o Egito. José colocou enorme quantidade de trigo em grandes armazéns. Ó. Então ele armazenou a comida mesmo.
como ele teve o sonho, né, o faraó. Depois vieram 7 anos sem chuvas, né? Então, imagina sem chuva. Imagina 7 anos sem chuva. Que seca, braba, hein? O que vai se criar? Houve fome em muitos países por causa disso, mas no Egito não. Porque ele guardou a comida, né? Ele foi sábio. E as pessoas dos outros países iam ao Egito para comprar trigo, que lá tinha fartura, ele guardou, né? Entre essas pessoas estavam os irmãos de José. Olha só, né? Batendo lá, eu tô com fome. E aí quem vai atender eles, né? Olha só. Então o que vocês querem comentar alguma coisa até aí? Que só conta o sonho, que teve um outro sonho das espigas também, né? Isso aí é depois aí. Coisa. Então vamos lá, agora vai lá pro versículo 44. Vocês estão acompanhando aí os versículos? Tem aí? O do espiga é antes. A espiga tá ali junto, É. 40. Tem aí os versículos ou tu quer acompanhar aqui? Tem. Tem aí? Vai pro 44. É. Então no 44, acharam? 44. O faraó disse a José: Sou o faraó, mas sem ti ninguém moverá a mão, nem o pé em todo o Egito. Olha só. Então ele diz: eu sou o rei daqui, mas só que sem ti aqui eu não, o que vai ser de nós, né? Já pensou? Que moral, hein? E o faraó deu a José, no 45, né? O faraó deu a José o nome de Safenate Faneque, que nome, hein? E lhe deu em casamento a Zenete, filha do Putifar. Então ele rejeitou a mulher do Putifar e acaba se casando com a filha da mulher, né? Imagina como é que ficou a mulher, né? Imagina. Que já tinha rejeitado ela e casa com a filha, sabe? Lá ficou. Imagina, que ousadia, né? Então o sacerdote Dion, José saiu por todo o país do Egito. José tinha 30 anos quando se pôs a serviço do faraó, rei do Egito. Então Putifar era sacerdote de On, onde se adorava o sol, sendo depois por isso chamado Heliópolis. Não, eu acho que esse Putifar aqui não é o mesmo aquele, né? Então, aquele outro era chefe da guarda, né? Então esse aqui diz que ele é sacerdote, ó. Então não é o mesmo, então tu desculpa, então daqui a pouco o Éder está confundindo as coisas, né? Então ele era o sacerdote, por isso chamado Heliópolis, a 10 quilômetros da atual cidade do Cairo, onde os sacerdotes mantinham um grande centro cultural. Então ele se casou com a mulher do sacerdote. Querem comentar algo daí desse 41, gente? Esse aí que tu tem pra alguma coisa ou não? Não? Não. Então vamos pro 42. No 42 é Jacó manda os filhos ao Egito. Então os filhos que vão lá, né? Por causa da fome. Só pra... era filha de Potífera e o outro é o Potifar. É Potífera. Era o nome O dele. sacerdote, aham. A Zenate era filha de Potífera, sacerdote de On. E o outro sim era o Potifar. Peguei muito parecido. Nome, né? Às vezes a gente se confunde. Mas o importante é que ele não era mesmo aquele que botou ele na prisão, a mulher dele. Não. Esse era um sacerdote. Então no versículo 1 do 42, diz assim: vendo que havia trigo no Egito, Jacó disse aos filhos: por que ficais aí parados olhando uns para os outros? Ouvi dizer que no Egito há trigo. Descei até lá e comprai trigo para nós, a fim de nos mantermos vivos e não morrermos. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Lê para nós um pouco, aí, senão eu vou ficar lendo demais. Pode ler daí lê do 1 até. Vai até o 3. Até aí? Até o 13. E Jacó viu que havia alimento para venda no Egito, e disse a seus filhos: por que vocês estão olhando um para o outro sem fazer nada? 2. E disse: eis que ouvi dizer que há venda de alimentos no Egito. Descei para lá e comprai para nós dali. E sobreviveremos e não morreremos de fome. E 10 dos irmãos de José foram comprar cereal do Egito. 10 irmãos, né? Pouquinho. E a Benjamim, irmão de José, Jacó não mandou com seus irmãos, pois disse: para que não lhe aconteça algum mal, como eles fizeram com José. E foram os filhos de Israel para comprar, dentre os outros que iam, porque havia fome na terra de Canaã. E era José, o governador do país, quem vendia a todo o povo da terra. E vieram os irmãos de José e prostraram-se a ele com as suas faces no chão. E José viu seus irmãos e os reconheceu e comportou-se como estranho com eles. E falou-lhes duramente e disse-lhes: de onde viestes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar alimento. Os irmãos de José já eram adultos quando o venderam, e este na época era moço e se vestia como hebreu, sendo também agora um homem egípcio adulto. Por isso os irmãos não o reconheceram. É um comentáriozinho. E reconheceu José seus irmãos, e eles não o reconheceram. E José recordou os sonhos que teve sobre eles, e disse-lhes: vocês são espiões, vieram para reconhecer a nudez, os pontos fracos da terra. O vale do rio Nilo tornava o Egito uma terra muito produtiva e rica, apesar de ao seu redor haver o deserto. Os egípcios sempre tiveram medo de ser atacados pelas nações vizinhas. E responderam-lhe: não, meu senhor, teus servos vieram para comprar alimento. Para ler até qual? Até o 13. Somos nós todos filhos de um só homem. Somos sinceros. Não são teus servos espiões. E disse-lhes: não, foi para ver a nudez, os pontos fracos da terra que viestes. E disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. E eis que o menor está hoje com nosso pai, e um não está. Então ali é o reencontro dos irmãos, né? E aí ficou um lá com o pai, né? Porque ele ficou com medo, se os 10 não voltam, pelo menos vai ficar um aqui, né? Não vou perder todos, né? Já tinha perdido José. E aí então ele aplicou uma onda ali para ele, que tinha muita assim, eles tinham medo de espiões, né? Estrangeiros. Aí então ele pegou e aplicou para eles eram espiões, né? Meio que quis acusar eles ali para pregar uma peça para eles, que eles pregaram com ele, né? Então aqui tem um comentário: Jacó achou melhor que Benjamim ficasse, porque pensava que José
seu filho predileto estivesse morto. Então ele quis preservar o outro filho, né? Aí tem alguma coisa para comentar até aí? Ou... Ele comenta exatamente isso, porque era o único filho que restava de Raquel, né? E ele tinha medo que os irmãos... né? Ele tinha medo que os irmãos fizessem a mesma coisa, né? Que fizeram com José. Sim. Então ali pode continuar do 14 até o 17. E disse-lhes José: Isto é o que vos falei, dizendo: Espiões sois vós. Com isso sereis provados. Pela vida do faraó não saireis daqui, somente se vier vosso irmão pequeno. Então eu queria que o outro irmão viesse também. Enviai um de vós para buscar vosso irmão, e vós sereis encarcerados, e serão provadas vossas palavras, para saber se a verdade está convosco. E se não, pela vida do faraó, que espiões sois vós. E colocou todos na prisão por 3 dias. Então ele fez esse acordo, né? Ele estava de certo com saudade, queria ver o outro irmão também, né? Então tragam o outro irmão, enquanto não vem ele, vocês ficaram presos há 3 dias. Então aqui tem comentários. A José reconheceu seus irmãos imediatamente. Esses comentários que eu estou fazendo, eu acho que eu não mencionei, né? É o Gênesis pelo Espírito Cecília, tá? É a psicografia de Irene Pacheco Machado, a médium. Então são os comentários dos filhos de Cecília, que ela fez esses estudos do Velho Testamento no mundo espiritual, né? E aí trouxe a essa médium. Então aqui ela diz assim, ó, José reconheceu seus irmãos imediatamente, mas eles não o reconheceram. José os acusou de espiões. Ele ficou com um irmão como garantia e mandou os outros buscar o irmão mais novo. Tá? Então ele ficou com um dos irmãos, né? E mandou buscar os outros, mandou buscar o irmão mais novo, Benjamim. Foi um truque que José usou para ver seu querido irmão Benjamim, filho de sua mãe Raquel, viu? José usou de artifícios para fazer com que se comprometesse a trazer o irmão. Por que será que José fez tanta questão que o trouxesse? O que será, né? Seria a comprovação da veracidade das palavras deles. Mas o motivo principal era a circunstância de ser Benjamim seu irmão por parte de mãe, dos filhos de Jacó. Só os 2 últimos tinham sido filhos de Raquel, José e Benjamim. Embora todos saibam a biografia de José, por ser uma das histórias bíblicas mais emocionantes, vamos repeti-lo com o objetivo de chamar a atenção para a descida para o Egito. José, em vez de levantar-se e ficar remoendo injustiças de parentes e de estranhos, foi se impondo pelo espírito de disciplina e trabalho. Encontramos um copeiro e um padeiro do rei. Padeiro e copeiro tinham ao tempo significação mais importante do que a que tem hoje, olha só. Então o padeiro e o copeiro eram cargos importantes, né? Para aquela época, viu? Interessante. Eram oficiais do reino, né? Te mete, hein? O copeiro, por exemplo, era o homem de confiança. Imagina, sabe por que era um homem de confiança? E naquelas épocas tinha muito envenenamento, né? Coitadinho, que provável. E hoje, por exemplo, hoje tem, né? Eles fazem ali, né? Faz os exames ali de delito, tudo, descobre tudo. Naquela época não tinha, né? A pessoa caía duro, morreu de quê? Não sei, né? Morreu. Então acontecia muito, né? Nas épocas de Roma ali também, muitos envenenamentos, né? Ainda tem nos países da Europa mais antigos, ainda tem também. Mesmo assim, tem alguém que experimenta antes do presidente ser morto. Viu? Então ainda tem, né? Então tem que ser uma pessoa muito de confiança, hein? Imagina, né? Então era o mordomo do rei, tomava vinho antes do rei para demonstrar que as coisas
se passava em tal ordem que não havia perigo algum de traições e de envenenamento, viu? Não tinha terminado, a gente antecipou o comentário. O padeiro e o copeiro sonharam. José interpretou-lhe os sonhos, mostrando que daí a 3 dias iam ser retirados da cadeia. Infelizmente, o padeiro seria enforcado, mas o copeiro voltaria à dignidade antiga. Disse-lhe José: lembra-te de mim? O rei também sonhou e ficou perturbado. E graças ao sonho do rei, que soube interpretar, José tornou-se governador do Egito. Um grande conjunto de circunstâncias contribuiu para fazer de José o homem mais influente, no mais influente país do mundo. Ele estava acima de tudo. É verdade que o faraó ressalvava as aparências. Não há ninguém acima de José senão eu mesmo. Como matéria de fato, porém, quem estava acima era José. A ele competia encaminhar os expedientes, dar ordens, tomar decisões. Quem sabia o que se passava era José. Ele chegou ao ápice num sentido e no outro. O grande perigo por que passou José em tal circunstância foi exatamente este, o de se endeusar. Então esse é o que é o perigo, é se colocar todo o poder numa mão de uma pessoa, né? Que às vezes tu colocando o poder numa mão errada, né? Imagina, né? Então, mas José era um servo de Deus, estava em comunhão com ele. Ali no Egito, estava a serviço do próximo, passou susto nos irmãos, mas nada lhe fez de mal. Eles bem que precisavam de um sustinho para despertamento das consciências. Viu? Ele podia ter, mas não, agora vocês vão sofrer o que vocês fizeram comigo, né? Aí seria o olho por olho, né? Ah, vocês fizeram isso aí comigo, vocês estão aqui, então tá. Podia até mandar matar. Mas então ele deu uma grande lição de perdão, né? De amor aos irmãos, ao próximo, né? Então na viagem seguinte, os irmãos de José trouxeram Benjamim, porém, antes de voltarem para casa, José mandou esconder sua taça de prata na casa de Benjamim. Quando já estavam voltando, José mandou chamá-los, acusando-o de ladrão. Ordenou que Benjamim ficasse no Egito como escravo. Um dos irmãos disse: isso partirá o coração de nosso pai Jacó. Deixe que eu fique no lugar dele. Então José não pôde mais esconder o seu segredo. E com lágrimas de alegria disse aos seus irmãos quem ele era. Ordenou que voltassem depressa para casa e trouxessem Jacó. Assim Jacó e toda a sua família vieram para o Egito e José os recebeu com lágrimas de felicidade. Deus, porém, tomando a família de Jacó, o terceiro dos patriarcas, a levou para o Egito. Se deixasse os descendentes de Jacó na Palestina, à medida que fosse crescendo, a família iria sendo massacrada pelos povos que lá estavam. Os israelitas eram estrangeiros, na hora em que, como estrangeiros, viesse a constituir ameaça. Sofreriam opressão, sem possibilidade de resistência. Ora, se eles viessem ao Egito, a não ser em circunstâncias tais como aquelas em que vieram, seriam rechaçados, ou então, logo que começasse a se multiplicar, seriam reduzidos também à escravidão. Vieram, contudo, em circunstâncias especiais, como irmãos de José, e nessa qualidade receberam bela porção do Egito, que se chamava Gesem. Era a terra própria para o pastoreio, e eles eram, por sua vez, criadores de ovelhas. Como o Egito não gostasse de pastores, ficaram um tanto à margem, com possibilidades de manutenção e crescimento. Ninguém se atrevia a removê-los ou a tomar-lhes os privilégios. Um tanto separados, não se misturavam com os egípcios, nem no sentido cultural, nem no sentido biológico. Não haveria crescimento
com gente do Egito. Então a gente vê aí o que se deu esse reencontro aí, né? Então eles, na verdade, ele perdoou, e além disso eles poderiam, né, se não fosse José o governador de lá, eles eram estrangeiros, poderiam ser escravos ali, né? Estrangeiros, eles podiam ser escravizados, não tinham privilégio nenhum, né? Então, como era toda a família do José, o rei então permitiu, deu terras para eles, tudo, para eles viver lá numa boa, né? Que José fez prosperar muito, né? E também ele não ia fazer nada de mal com a família dele, né? É isso, gente. Tem alguma coisa que vocês querem comentar daí? Então aconteceu esse grande reencontro, né? Então nós vamos lá para o 46 agora. Do 42 lá para o 46. Que no 46 é bem curtinho, viu? Jacó emigra para o Egito. E daí nós vamos ler do versículo 29 ao 31. Pode ler para nós, por favor. 29 ao 31. Achou aí? Então pode ler. E José preparou a sua carruagem, subiu e foi ao encontro de Israel, seu pai, em Goshen. Acho que é. E apareceu-lhe e atirou-se em seu pescoço e chorou. E disse Israel a José: posso morrer desta vez, depois de ver teu rosto, porque ainda vives. E disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e anunciarei ao faraó, e lhe direi: meus irmãos e a minha família e meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Então esse reencontro aí, né? Do pai com José, com os irmãos. O povo de Deus morou no Egito por muitos anos. Então eles ficaram vivendo lá no Egito, né? Se deram bem lá. Então do 46 é isso, né? Não tem mais comentários aqui. Não sei se vocês querem falar alguma coisa do 46. Então esse reencontro aí que ele falou, apresentou eles lá pro faraó, né? Então nós vamos lá pro 49. Vamos pular lá pro 49. É o testamento profético de Jacó. 49. Vou pedir para te ler esse aqui. Preciso? Tu quer ler também um pouco? Lê esse aí, porque esse aí eu vou deixar ele ler um pouco, tá? Senão tu vai ler demais também. Tu lê para nós ali do 1 até o 4. Testamento profético de Jacó. Jacó chamou os filhos e lhe disse: reuni-vos para que eu vos anuncie o que vos acontecerá no futuro. Reuni-vos e escutai, filhos de Jacó, escutai, Israel, vosso pai. Rúben, tu és o primogênito, minha força e o primeiro fruto de meu vigor, primeiro em autoridade e o primeiro em poder. Impetuoso como a água, não manterás a primazia, pois subiste na cama de teu pai, profanaste uma vez o meu leito. Teu pai. A previsão de Jacó para cada um de seus filhos foi uma manifestação espírita, que ela diz, né? Então ele fez ali, estava falando dos filhos, né? Aqui tem um comentário: não manterás a primazia. Rúben jogava fora sua encarnação, sem aproveitá-la. Não obstante ser o primogênito, foi punido com a privação do direito de progenitura, por causa de seu pecado, ter dormido com uma das concubinas de seu pai Jacó.
e não teve jamais importância na história de Israel. E assim Jacó vai falando sobre o futuro dos filhos. Aí continua lendo um 5. Leu 5, né? Simeão e Levi são irmãos. Instrumentos de violências são suas espadas. Então aqui ela diz assim: Simeão e Levi executaram o extermínio de Siquém. Está em Gênesis capítulo 34, versículos de 25 a 29. Não teriam parte na terra prometida. Então, instrumentos de violência, ele diz, né? Por causa das espadas. Aí tu pode ler para nós ali do 8 ao 10. A ti, Judá, teus irmãos renderão homenagem. Tua mão pesará sobre a nuca dos teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Filhote de leão, Judá, voltaste da caçada, meu filho. Agacha-se e repousa, como o leão e como a leoa. Quem irá despertá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão do comando de entre seus pés, até que venha o leão, a quem prestarão obediência os povos. Então olha só aqui nesse aqui, o que ela traz para nós aqui, ele está fazendo uma manifestação espírita que ele está vendo. Olha só, ele diz assim: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha o leão, a quem prestarão obediência os povos. Quem é esse leão, né? Até que venha o leão, a quem prestarão obediência os povos, né? O que ele está dizendo, se referindo a quem aqui? Ele está se referindo ao Cristo. Aqui trata-se de profecia da vinda do Messias, uma queda agora dele. Então trata-se dessa profecia. Veja só o que ele fala, que ele fala o Cristo sendo um leão, né? A quem prestarão obediência os povos. Viu só? Então lá no Gênesis, lá já está falando já da vinda do Cristo, né? Ali pode ler para nós ali o 11 e o 12. Ele ata a videira, o jumentinho, a parreira escolhida o filho da jumenta. Lava no vinho a veste e no sangue das uvas a roupa. Seus olhos são mais escuros que o vinho e os dentes mais brancos que o leite. Então olha só aqui o que ele está falando, né? Então lembra mais ou menos essa história, conseguiu relembrar que ele está continuando a profecia. Ele ata a videira o jumentinho, a parreira escolhida o filho da jumenta. Lava no vinho a veste, no sangue das uvas a roupa. Seus olhos são mais formosos que o vinho, e os dentes mais brancos que o leite. Jumentinha, Jesus encontrou em Jerusalém sobre um jumento. Quando ele pede para os discípulos, vão lá, em tal lugar, lá que vai estar um jumentinho, lá pega ele emprestado, se alguém falar alguma coisa, diz que é para o Senhor. Aí eles falaram, eles, não é para o Senhor, não pode levar. E aí ele entrou, né, na cidade montado no jumentinho. Viu só? Isso aqui ele já está tendo essa visão lá do jumento. E aqui, ó, lava no vinho e no sangue das uvas a roupa. O que significa? A crucificação do Cristo. Sim, aqui, ó, lava no vinho e no sangue das uvas a roupa. Ele fica todo, né, ensanguentado, até ir para a crucificação, né? Viu só que coisa que dá aqui, hein? Então a tribo de Judá teve 2 reinados, ó, o civil e o religioso. Esta profecia de Jacó se concretizou com a vinda de Jesus. Jacó disse que o Messias nasceria da tribo de Judá. Viu? Então toda aquela árvore genealógica ali que a gente vem vendo ali, né, dos patriarcas ali, até ele dar essa visão até, né, a geração até chegar o Cristo. Então lê para nós ali do 13 até o
Até o do 13 até o 19. Não, lê o 13 e o 14, por favor. Desculpa. Zabulon habita na costa do mar, serve de porto aos navios, e sua fronteira irá até Sidônia. Issacar é um jumento robusto deitado no meio dos currais. Vendo que Esse é o 14? Esse é o 14. Uhum. Lê só o 14. O 14 era até o Issacar, É um jumento robusto. deitado no meio dos currais. Então seria apenas um trabalhador, aqui ela diz. O Isacar. Aí tu pode ler para nós ali do 16 até o 7. 22. Dan julgará seu povo, como qualquer uma das tribos de Israel. Dan seja como serpente no caminho, como víbora no atalho, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair para trás o cavaleiro. Tua salvação espero, ó Senhor. Gade, assaltado por bandos de guerrilheiros, ele também os ataca pelas costas. Azer, seu pão é nutritivo, fornece produtos deliciosos aos reis. Neftali é uma corça em liberdade, que tem crias graciosas. José é como planta nova, árvore frutífera junto à fome. Seus galhos sobem pelo muro. Era até o 22? É até o 22. Tá aqui. Então ali. Então o Azer era padeiro, gostava de pão, mas era trabalhador. E depois ali no 21, nesse trecho, Jacó refere-se a Neftali como sendo uma pessoa espirituosa e engraçada. Neftali é uma corça em liberdade, que tem crias graciosas. No 22 ali, aqui diz assim, José é um touro novo. Confere aí. Aqui ele fala como planta nova. Que diferença de tradução. É. E é para ser a mesma tradução que essa. José é um touro novo, diz aqui. Boizinho bravo junto à fonte. Aqui ele compara como planta nova, árvore frutífera junto à fonte. Também. Futuro frutífero. Mas é Porque é. eu acho que ele diz ali na questão do touro de manter, né? Que nem uma planta, né? Árvore frutífera que vai continuar ainda, né? Tu vê, né? Era para ser a mesma tradução que essa. Então vamos ali pro 27. Aí tu leu 27 e 28. Benjamim é lobo voraz. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte despojos. Aí aqui ele comenta sobre a morte de Aqui só um pouquinho nesse 27, daí o comentário é que ela diz assim: José e Benjamim eram filhos de Jacó com Raquel, e não com Lia. Daí sua predileção a olhos vistos pelos dois. Ó. Pode ler para nós 28, ali, por favor. Morte de Jacó. 28, então ele fala: estas são as 12 tribos de Israel, e isto foi o que lhes falou o Pai ao abençoá-los, dando a cada um sua bênção. Então ali ele foi falando, né, de cada um, ali, as tribos, né, que é, então se gerando as 12 tribos, né, ali de Israel. Né. E isto foi o que lhes falou o Pai ao abençoá-los, dando a cada um a sua bênção. Então os filhos de Jacó eram 12, os 12 chefes das tribos de Israel. Ruben era o primogênito. Os outros eram Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, José e Benjamim, Dan, Neftali, Gade e Azer. Os filhos de Lia eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zabulon.
Lia era feia e remelenta, lembra? Não era a preferida de Jacó. Coitadinha, só porque ela era feia, hein? Remelenta. Bah. Filhos de Raquel, ó. Então eram o José e o Benjamim, né? Os filhos preferidos de Jacó. Raquel foi o seu grande amor. Filhos de Bala, escrava de Raquel, Dan e Neftali. Filhos de Zelfa, escravas de Lia, Gade e Aser. Bala e Zelfa foram amantes de Jacó. Ah, verdade, mas era filho pra Viu? tudo quanto era lá. Aquela época era muito comum isso, Da né? mulher, das mulheres, das empregadas da empregada. Então, gente, vocês acreditam que a gente encerra então o livro de Gênesis? Então a gente contou ali aquela história bem bacana, né, de José. E daí encerra então com Jacó ali, né, falando então sobre os seus 12 filhos, né, que são as 12 tribos de Israel. E depois nós vamos ver agora, então nós vamos na terça-feira, na quinta, quer dizer, na quinta-feira, a gente agora então vai fazer os estudos evangélicos, né, estudos da Bíblia. Então nós iríamos continuar com o Pentateuco, mas nós vamos então passar direto para o Novo Testamento, tá? Então a gente tem uma boa base aqui com o Gênesis. Jesus vai mencionar várias vezes o Gênesis, né? E nós vamos ver logo agora no próximo estudo, vamos anunciar o próximo estudo, nós vamos estudar Mateus, tá? À luz da doutrina espírita. Estudar a tua vida, Mateus. E nós vamos ver aqui uma coisa interessante, que nós terminando isso, nós vamos ver no início, vocês vão ver no início de Mateus, vai ter toda a genealogia de Jesus, que é isso aqui que nós estamos vendo aqui no Gênesis. Continuando. Mateus vai narrar ali toda a genealogia até chegar ao Cristo. Então tudo aquilo que a gente estudou aqui, ele vai fazer aquela árvore genealógica e vai colocar lá em Mateus, no primeiro versículo, se eu não me engano, do 1 ao 17, é só falando, né? O filho de tal, né? Isso e aquilo, vai passando. E nele vai falando aqui, né? O filho do filho, assim por diante. Então aqui a gente encerra o Gênesis aqui com uma história muito bonita, né? Muito bacana, apesar de que a gente viu lá no início a proposta da serpente, né? E que ela foi cada vez evoluindo, né? A serpente foi criando cada vez mais corpo, né? E daí teve o dilúvio, né? A proposta do dilúvio da serpente. Depois teve o Babel, que a proposta dela foi mais alta ainda, né? Queria chegar às alturas realmente, né? O seu ego, o seu orgulho, o seu egoísmo e tudo mais, né? Essa era a proposta dela. E daí depois a gente viu a história dos patriarcas ali, como a gente viu, e essa história então da descida para o Egito, né? Eles vão viver lá no Egito e formando então essas 12 tribos de Israel, né? Que são os filhos do último patriarca, que é Jacó. Então acho que a gente deu, o importante foi, se nós tivéssemos estudado assim, versículo por versículo ali, nós ia levar quantos anos estudando, né? E a gente também, hoje a gente ninguém consegue ter só assim quem viveu mesmo, né? Alguma cultura desse povo hebreu que foi passando de um para o outro para realmente entender isso aqui bem, né? Porque a gente não tem condições de entender bem, né? A gente tem os recursos que a gente tem aqui, e a gente então foi passando assim, foi fazendo tipo né? A gente começou nos primeiros capítulos, a gente fez um geral, né? Foi bem bom, né? Para nós ter uma boa base. E aí depois ali, né, os patriarcas, a gente foi fazendo um panorâmico ali, né? Foi acompanhando esse livro do Espírito de Cecília aqui, que ela foi direto aos pontos ali, né? Mas a gente aprendeu bastante coisa, né? Então a gente já tem uma noção do que é o Velho Testamento, né? E depois no restante daí vai dar continuação no Êxodo, aí vem a história do Moisés, né? Aí entra os 10 mandamentos, né? Aí já entra ali toda aquela fuga que eles vão ter que fazer do Egito, né? Então muitos já conhecem a história também, né? A fuga do Egito, né? Que Moisés tem que fugir lá eles eram escravos lá, né? O povo hebreu. Aí depois tem os outros livros, né? Que daí mostram então daí como é que se formou toda
essa cultura, né? Essa cultura hebraica aí, que se formou até ali, até quando o Cristo vem, o Cristo ali, ele entra, ele propriamente, ele já veio de uma cultura hebraica, né? Então o Cristo, o próprio Cristo, ele nasceu judeu, né? Dentro de toda aquela cultura ali que vinha, né? Aquele povo ali lá, o povo hebraico. Então a gente vai, e depois vem no caso assim, Moisés, ele desencarna e vai passando para outros profetas, né? Aí vai passando para outros, aí a gente vai ver o Velho Testamento, tem vários profetas, né? Vários profetas que vão trazer a mensagem do Cristo, ali, dos espíritos superiores para aquela humanidade, né? Então o Velho Testamento, importante a gente ver que o Velho Testamento, novamente, como a gente estava refletindo nessa história, que não é como muitos acham que é, né? Não, o Velho Testamento é olho por olho, dente por dente, não é bem por aí, né? A gente vê, apesar da cultura, que era uma cultura bem antiga, né? Mas e a gente vê... tem alguns que se sobressaem dessa cultura, como bons exemplos. E aí a gente vê, claro, e os patriarcas, né? E com certeza eles eram espíritos mais evoluídos que vieram naquela época para trazer, né, os ensinamentos de Deus. E sempre o que a gente viu no Gênesis também, sempre eles trazendo a ideia de um Deus único, né? Isso é importante também ressaltar. Que a ideia do Velho Testamento é realmente trazer a ideia de um Deus único, né? Porque depois nós vamos ver no Pentateuco, nos outros livros, que tem várias vezes ali o povo eles querem cultuar vários deuses, né? O Deus Baal, aquele, né? E aí então Moisés tem todo aquele problema com esse povo que fica dividido. Então a gente vai ver o Velho Testamento, bem dizer, quase que inteiro, essa divisão ali, muitos querendo adorar vários deuses, né? E os profetas sempre trazendo um Deus único, né? Trazendo as leis divinas para aquele povo, mostrando para eles o caminho, né? O caminho é por aqui, né? Você tem que seguir as leis, né? Deus é um só. Então é isso que é importante a gente entender, ter uma base do Velho Testamento, né? Quem sabe futuramente, uma outra oportunidade, a gente retoma e estuda novamente, né? Porque esse livro aqui, o de Cecília, aqui eu tô fazendo a coleção dele, é bem bacana. Então eu tô lendo, eu gosto, né? Até para ter uma cultura, para conhecer bem, né? Então, eu tô lendo, tem toda uma coleção desse livro aqui, o Gênesis, pelo Espírito Cecília. E ele é muito bom, né? Porque ela traz umas coisas bem interessantes para nós, né? E ela sempre traz também, nas outras obras, ela sempre vai fazendo a ligação do Velho Testamento, é interessante, com as obras de Kardec, né? Ela vai fazendo essa ligação, aqui está explicando isso, está lá no Livro dos Espíritos, então ela faz esse... É bem legal. Uhum. Então, gente, querem comentar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida? O que acharam aí do estudo? Eu acho que esse estudo tem umas coisas assim bem, né? Que não, como a gente diz para nós, assim, é uma coisa complicada, né? Estudar o Gênesis, né? É complicado. Então nós vamos semana que vem, então eu já mandei lá, enviei lá o material, lá, guarda bem, nós vamos estudar em cima daqueles materiais ali, tá? Com os livros que a gente tem, ou a gente vai mudar alguma coisa? Não, aqueles que eu enviei lá pro grupo, né? Outras, né? Daqueles PDF lá, né? Não vai. Agora nós vamos pro Novo Testamento, né? Se tu quiser fazer a leitura por conta, assim, é porque o estudo de Mateus, ele tem bastante informação, né? Bastante livro, e a maioria é livros espíritas, né? Então a gente não precisa pesquisar assim com outras fontes, né? Tá. A gente tem material bem ali, suficiente ali, espírita, para fazer um estudo bem, né? Realmente à luz da doutrina, porque o Gênesis não tem muito recurso, né? O Velho Testamento. Então a gente vai, que nem a gente faz pesquisa, né? E traz e vê o que faz sentido, o que não faz, e sempre traz à luz da doutrina espírita, né? E agora no de Mateus tem bastante material para nós. Tá? Depois a gente se combina ali, a gente vê ali, tá aí
né? O que nós vamos, cada um vai pesquisar ali para trazer sua parte, tá? Então tá, gente, vamos terminar um pouquinho mais cedo. Então a gente terminou até mais cedo o estudo hoje. Mas então só para anunciar, né, o próximo estudo na quinta, então. Então vamos agradecer, então vamos fazer o nosso encerramento. Agradecemos a presença de todos aí que nos acompanharam, ou que futuramente vão acompanhar. Espero que tenha sido um estudo útil, né? Estudo útil, apesar das nossas limitações, que nós não tem nenhum entendedor aqui, nenhum exegeta aqui de Bíblia, né? Nós somos só estudiosos, né? A gente procura estudar, né? Pesquisar e trazer, né, a luz da doutrina espírita. Mas aí uma boa base a gente já tem, né? Se alguém um dia nos perguntar alguma coisa sobre o Velho Testamento, a gente já tem uma base, né? Não vai ficar, né? Pois é, eu não sei, não conheço. Não, já tem uma noção do que é o Velho Testamento. Para nós poder adentrar o Novo Testamento, né? Importante ter essa base. Então vamos fazer o nosso encerramento. E vamos então agradecer por essa oportunidade, por este estudo das Escrituras Sagradas, que a gente teve um conhecimento desses estudos e que possa ser útil para nossos estudos futuros, que possa o nosso Pai Francisco sempre nos inspirar como um bom evangelizador que é, conhecedor das Escrituras, que essa família nos inspire nesse projeto, nesses estudos da Bíblia, que possamos ter bons estudos, um bom entendimento à luz da doutrina espírita. Agradecemos novamente a todos pela inspiração, pelo amparo, por estarmos aqui sempre reunidos, darem força para não desistir dessa caminhada. Que essa caminhada, com certeza, nós vamos ter bastante êxito, vamos aprender muito para trilhar por este caminho que Jesus nos conduz, quando Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então que possamos seguir por este caminho abençoado. Muito obrigado, Senhor, que abençoe e ilumine a todos. E damos então por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.